Como é que é, maltinha de bolé? Mais uma semana, mais um vídeo de polémicas e espero que vocês estejam preparados porque esta aqui eu acho que é uma polémica bem pesada. Game Pass é de uma certa forma uma sombra na indústria. Isto porque para os clientes que pretendem ter jogos mas não pretendem retê-los e pretendem se ir atualizando, esta é sem dúvida uma excelente proposta. Mas a minha questão é, e para os estúdios, é uma excelente proposta? Temos alguns casos de sucesso no mundo indie, como por exemplo Descenders, que ao terem ido para o Game Pass conseguiram ver as suas vendas digitais aumentarem exponencialmente. O que é ótimo, se fosse sempre assim. E é aí que chega a pergunta, mas e os estúdios AAA e AA? Têm este mesmo sucesso? Até a data de hoje, nenhum estúdio AAA ou AA reportou que ao meterem o seu jogo no Game Pass, isso os afetou positivamente de alguma maneira, seja que o Game Pass lhes tenha dado mais dinheiro por terem metido o seu jogo no Game Pass, ou por exemplo por venderem mais unidades digitais ou físicas graças à publicidade que fez no Game Pass. E é aí que mora outra questão. Mas então, se não existe nenhum caso de sucesso reportado tanto por AAAs como AAs, e um caso de insucesso para estes estúdios, existe? Sim, existe. E ele chama-se Outriders. Para o estúdio que o produziu, eles atribuem a culpa de não conseguirem os lucros que estavam à espera de conseguirem com esse jogo por terem metido o jogo no Game Pass. E o que é que aconteceu para o estúdio chegar a esta conclusão? Basicamente, a Square Enix tinha um contrato com eles, que foi a publisher do jogo, que ao mesmo tempo também deu alguns fundos para patrocinar este jogo, para que o estúdio conseguisse de alguma forma acabar o desenvolvimento do mesmo. E o estúdio tinha uma meta de vendas, e a partir dessa meta de vendas é que a Square Enix iria-lhes pagar alguma coisa, ou seja, uma parte do lucro que o jogo fizesse. No entanto, não foi isso que aconteceu, e eles atribuem que apesar do jogo ter tido um sucesso massivo a nível de população graças ao Game Pass, o Game Pass não lhes permitiu a nível de vendas chegar ao valor que eles estimavam ter de chegar. E é aí que chegamos à próxima pergunta. E o que é que isso quer dizer? E para responder a isso, primeiro temos que ir ao cerne da questão. Porque é que os AAAs vão parar ao Game Pass, tendo em conta que, segundo este exemplo, não é um benefício para eles? Muito provavelmente é porque a Microsoft simplesmente traz um caminhão de dinheiro à sua porta e diz: por favor pessoal, metam o vosso conteúdo no Game Pass. Porque não só mantém a subscrição, como mantém o player ativo na sua plataforma. Ora então, se a Square Enix foi paga para meter aquele jogo lá, a Square Enix cumpriu o seu objetivo, que foi conseguir ter lucro. Mas aquilo não corresponde a vendas do jogo, ou seja, foi basicamente um contrato que a Square Enix fez com a Microsoft que lhes permitiu meter lá o jogo, ou seja, eles provavelmente recuperaram o investimento que fizeram ao pagar aquele estúdio. Quem é que saiu prejudicado? O próprio estúdio. Vamos então fazer umas contas básicas para tentar perceber o que é que seria preciso para o Game Pass conseguir fazer com que o estúdio consiga fazer o break-even, ou seja, se houve 10 milhões de investimento, temos que fazer de alguma forma esses 10 milhões para recuperar o dinheiro perdido. Vamos então imaginar um mundo perfeito onde as contas são perfeitas. E não vamos meter aqui muitas nuances, as quais eu vou falar já a seguir. Vamos imaginar então estes 10 milhões de investimento que houveram para desenvolver o jogo e o estúdio lança exclusivamente no Game Pass. E vamos imaginar que a Microsoft dava os 10 euros da mensalidade para o estúdio, ou seja, o estúdio tem que recuperar o dinheiro investido já no primeiro mês, que é quando o jogo tem mais visibilidade, e então esta subscrição vai parar completamente ao estúdio. E se fizeram as contas comigo, sim, era preciso que 1 milhão de jogadores jogasse exclusivamente aquele jogo durante aquele mês de lançamento para que todo o valor da subscrição fosse parar ao estúdio. E a minha pergunta fica: quantos jogos na Steam conseguem ficar durante um mês inteiro
um mês inteiro com 1 milhão de players continuamente a jogar durante o seu mês de lançamento. Primeiro, são raros os casos em que temos 1 milhão de jogadores a jogar um jogo ao mesmo tempo. É muito raro. E mesmo durante um mês, ainda mais raro é. E vamos imaginar que a Microsoft tire só 3 euros desta mensalidade do Game Pass. Quantos jogadores é que ainda assim seriam precisos? Estamos a falar de 1.5 milhões de jogadores, ou seja, teríamos que acrescentar mais 500 mil jogadores. E em contas com a Steam, como fizemos há pouco, nós sabemos que são muito raros os jogos que conseguem ao longo de um mês de lançamento terem 1 milhão de jogadores. Ou seja, pessoal, depois desta breve descrição, vocês conseguem perceber qual é que é o problema aqui. E sim, para os mais céticos, eu percebo que eu não tenha falado do Game Pass Ultimate, mas também não falei de produções que vão muito mais além do que 10 milhões de investimento. Eu apenas falei num AA de baixo orçamento, porque há AAs que conseguem ainda ser um pouco mais caros, e é lógico que há aqui muitas nuances, eu não sei tudo o que está por trás, mas em contas mais fáceis, mais básicas, nós já conseguimos perceber que o Game Pass é um problema para os estúdios, e que o Game Pass, além de não dar o conteúdo para o jogador, ou seja, o conteúdo, imaginando que o jogador investe durante alguns anos no Game Pass e chega a uma altura que o Game Pass deixa de ser uma prioridade e tem mesmo que se desfazer daquela despesa. É lógico que o jogador depois vai sentir quanto dinheiro perdeu. Ele pensa, porra, eu paguei durante 4 anos o Game Pass e podia ter ainda 20 jogos na minha coleção, se comprasse entre lançamentos e jogos já fora de moda, ou seja, jogos que custassem 70 euros, jogos que custassem 20 ou 30. Percebem o problema aqui? Mesmo para quem apoia muito o Game Pass, para algumas pessoas mais tarde pode-se vir a provar um problema, e para os estúdios AA e AAA é sem dúvida um problema. Bem, maltinha de bolé, espero que vocês tenham gostado deste vídeo e que, se tiverem alguma crítica a fazer em relação ao que eu descrevi neste vídeo, por favor, estejam à vontade. E pessoal, até para a semana.